Hallo meine Lieben, guten Tag! Hoje eu trouxe para vocês mais uma vez, e hoje é a última vez eu acho que eu trago essa música, a musiquinha sobre as 4 estações do ano, de 4 Jahreszeiten. Quais são as 4 estações do ano? Sommer, verão, Frühling, primavera, Herbst, outono, und Winter, inverno. E na música a gente aprendeu também, na aula passada, o passado do verbo sein, es war eine Mutter, era uma mãe, e o passado do verbo haben. Die Mutter hatte 4 Kinder. A mãe tinha 4 filhos, 4 crianças. E as crianças justamente são de 4 Jahreszeiten. Den Sommer, den Frühling, den Herbst und den Winter. E hoje eu trago mais uma vez essa música justamente para passar para vocês o acusativo. Aqui, den Sommer, den Frühling, den Herbst und den Winter. O alemão é uma língua declinada. São 4 casos: o nominativo, o dativo, o acusativo e o genitivo. Vou botar numa ordem melhor porque nominativo, que é o caso do sujeito, acusativo, que é o que nós vamos aprender hoje, dativo, nós vamos aprender ainda um pouco mais para frente, e genitivo é o caso que normalmente a gente aprende por último. O que declina em alemão? Em alemão declinam os artigos definido e indefinido, os pronomes pessoais e os adjetivos. Hoje nós vamos começar com a declinação do artigo definido no caso acusativo. Vamos lá? Vou passar para vocês aqui um quadrinho. Eu trouxe aqui para vocês um quadro que eu mesma fiz, ok? Na próxima aula eu vou trazer para vocês os artigos indefinidos. E aí eu vou trazer um quadro bonitinho, numa folha digitada. Hoje eu trouxe para vocês aqui, eu mesma que fiz com a minha letra, der bestimmte Artikel. Der bestimmte Artikel. São os artigos definidos. Im Nominativ und im Akkusativ. Im Nominativ und im Akkusativ. Nominativ é sempre o sujeito, nominativo é o sujeito. Nós já aprendemos que em alemão são 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. E importante que toda vez que nós aprendemos um substantivo em alemão, importante que nós possamos também saber qual o gênero daquele substantivo, já que o gênero em alemão não corresponde ao gênero em português. Por exemplo, nós temos para o masculino der Mond. Eu vou até colocar aqui, ó, der Mond. Em português, a lua. Em alemão é um substantivo masculino. Die Sonne. Die Sonne. O sol, em português, um substantivo masculino, em alemão, feminino. E nós temos também para o neutro, Neutrum, Neutrum, das Fenster. Das Fenster, a janela. A janela, em português, um substantivo feminino. Então, toda vez que nós aprendemos um substantivo, é importante a gente saber qual o gênero daquele substantivo, masculino, feminino ou neutro. O plural é sempre die. Não importa qual seja o gênero, no plural, o gênero, o que em português é os e as, em alemão é sempre die. Im Nominativ. Então, o nominativo ele é o caso do sujeito. E o acusativo é o objeto. O objeto, o verbo, ele vai pedir acusativo, ele vai pedir dativo, né? A preposição pede acusativo, a preposição pede dativo e a preposição pede também
genitivo. Então a gente depois vai aprendendo a preposição, por exemplo, für, ela vai sempre pedir acusativo. Se eu falo a preposição ohne, sem, também vai pedir acusativo. A preposição mit, com, vai pedir dativo. Então depois eu vou trazendo para vocês os exemplos. Do nominativo para o acusativo, nominativo und acusativo, não tem muita diferença, só o masculino é que muda, né? Então eu tenho der no nominativo e tenho den no acusativo. O acusativo ele acaba sendo bem mais usual, muitos verbos, verbo haben, verbo bringen, verbo sehen, que é o verbo ver, muitos verbos em alemão pedem o acusativo. Vou trazer agora na música que nós aprendemos aqui o exemplo do acusativo na música, depois eu trago mais alguns exemplos para vocês ao final do vídeo, ok? Also, eu trouxe aqui a segunda estrofe da música, mas eu trouxe as frases inteiras com o verbo bringen, ok? Porque na música vocês vão ver que, por uma questão de sonoridade, a gente às vezes não tem aqui o bringen, né? Mas eu trouxe aqui as frases para poder nós percebermos direitinho. Lembra que na primeira estrofe nós colocamos assim: Die Mutter hatte 4 Kinder. Den Frühling, den Winter, den Sommer, den Herbst. Então ali, esses substantivos, né, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, na primeira estrofe, eles eram objeto, né, do verbo haben. Die Mutter hatte 4 Kinder. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Então, naquela primeira estrofe, die Mutter era o sujeito. Die Mutter estava no nominativo. Só que como é um substantivo feminino, a gente não percebe muito se era nominativo, se seria, né? Mas na frase, die Mutter hatte 4 Kinder, die Mutter era o sujeito, é o sujeito dessa frase, portanto, nominativo. E ali, as 4 estações, die 4 Jahreszeiten, ali naquela frase, são o objeto, então, por isso, objeto ali no caso acusativo, ok? Então aqui eu trago, olha só, der Frühling. Então Frühling aqui é um substantivo que aqui está no nominativo, porque aqui der Frühling é o sujeito. Der Frühling bringt die Blumen. Blumen aqui está no acusativo, olha. Blumen aqui, acusativo. Ok? Só que aqui é plural. E o plural, lembra da tabelinha do slide anterior? Então, ali, ó, plural é die no nominativo e die no acusativo. Ok? Mas aqui, der Frühling, então, der Frühling aqui é nominativo, né? Por isso, der. Der Sommer também é verão. Verão também no nominativo, sujeito. Der Sommer bringt den Klee. Klee é aquele trevo de 4 folhas e é um substantivo masculino. Der Klee. Só que nessa frase ele está no acusativo. Então eu tenho aqui o sujeito, der Sommer, que então sujeito em alemão nominativ, o verbo bringen pede acusativo. Der Sommer bringt den Klee. Acusativo, ok? Por isso aqui, den. Mas se eu quiser colocar assim, o trevo é verde, né? Eu vou até colocar aqui embaixo a frase, olha. Der Klee ist grün. O trevo é verde, aquele trevozinho de 4 folhas. Então aqui, der Klee, porque aqui ele está no sujeito, ele é o sujeito, está no nominativo. Der Klee ist grün. Então, esse mesmo Klee aqui, ele é o acusativo, porque aqui ele é o objeto. Aqui, o sujeito da frase é Sommer, por isso Sommer está no nominativo. Der Sommer bringt, o verbo bringen pede acusativo.
bringt den Klee. Se eu quisesse continuar, ponto. Der Klee ist grün, que agora Klee é sujeito, portanto, Klee como nominativo. Ok? Ficou entendido? Vamos para mais um exemplo. Der Herbst bringt die Trauben. Trauben aqui também é acusativo, só que está no plural. E aí continua die. E por fim, der Winter bringt den Schnee. Schnee, neve, em português um substantivo feminino, a neve, em alemão masculino, der Schnee, der Schnee. Desculpa, eu engasguei. Então, der Schnee, ok? Por isso aqui, der Winter bringt den Schnee. Der Winter, sujeito, sujeito nominative, e o verbo bringen pede acusativo, portanto, den Schnee. Ficou claro? Então eu trouxe esses exemplos na estrofe da música que nós já estamos vendo há uns 2 vídeos, e eu acho que finalizamos essa música. Depois eu espero que vocês possam cantá-la. Ela está no vídeo da semana retrasada e eu gostaria que vocês cantassem, mas assim, conhecendo bem a letra, entendendo um pouquinho melhor da gramática. Eu vou trazer mais um exemplo, mais 2 exemplos aqui no acusativo dos artigos definidos e a gente finaliza. Trouxe um exemplo aqui. Nós já vimos o substantivo Schnee, der Schnee. Schnee, der Schnee é um substantivo masculino, a neve, em português feminino. Der Schnee ist schön. Schön é um adjetivo. Schön significa legal, bonito ou bonita, porque eu já falei, em alemão, os adjetivos, eles não flexionam, nem em gênero, nem em número. Portanto, eu posso dizer a neve é bonita, o sol é bonito, né? Então, não vai haver essa diferenciação. Os adjetivos, mais tarde, a gente vai ver, eles declinam também, né? Mas isso é para depois. Aqui, der Schnee ist schön. A neve é bonita, ou então eu também posso dizer legal, né? Assim, schön. Schön é uma coisa bacana, tá? Então, der Schnee ist schön. Ich liebe den Schnee. Ich liebe den Schnee. Lieben é o verbo amar. Aliás, eu vou trazer depois esse verbo aqui para quando nós aprendermos o acusativo dos pronomes pessoais, ok? Aí a gente vai aprender a falar eu te amo, tá bom? Então, aqui, ich é o sujeito, né? Ich é o sujeito, eu. Ich liebe. Então, se eu aqui tenho o sujeito, aqui é o nominativo, tá? A gente lembra, eu falei para vocês, olha, o artigo definido declina, o artigo indefinido, os adjetivos e o pronome pessoal, ok? Pronome possessivo também, tinha esquecido de dizer, pronome possessivo também declina. Mas aqui, ó, os pronomes pessoais, eles vão declinar. Então, aqui no caso, ich é sujeito. Então, ich liebe den Schnee. Lieben é um verbo regular, portanto, a gente já sabe conjugar, né? Já aprendemos a conjugação dos verbos regulares. É só voltar a alguns vídeos. Aliás, fica um convite aqui, quem me segue no Instagram, vai lá na bio, passa a me seguir no YouTube também, porque no YouTube é mais fácil de visualizar a ordem cronológica dos vídeos. Mas quem me segue no YouTube, me segue no Instagram também é alemão com Frau Alves, tudo junto, porque lá no Instagram, além dos vídeos, eu coloco também alguns exercícios, outros posts, ok? Então, aqui, voltando... Ich, nominativo, ich liebe den Schnee. Então, o verbo lieben, ele pede acusativo, portanto, aqui, den Schnee, aqui, der Schnee, estava no nominativo, e aqui, den Schnee, porque aqui, Schnee é um substantivo que está no acusativo, porque o ich, nessa frase, é o sujeito, e o sujeito é o nominativo. Ok? Ficou claro, gente? Vou trazer mais um exemplo para vocês e a gente finaliza.
Trouxe para vocês aqui o último exemplo. Der Sommer kommt bald. Bald. Olha só, o L do alemão bem lá em cima, né? Bald. Bald é breve, em breve. Kommen é um verbo que nós já conhecemos, o verbo kommen. Lá no início dos primeiros vídeos, nós aprendemos o verbo kommen, que é o verbo vir. Also, der Sommer kommt bald. Der Sommer kommt bald. Daniel liebt den Sommer. Então, veja bem, nessa primeira frase aqui, eu tenho der Sommer como sujeito dessa frase, ok? Der Sommer kommt bald. Bald é breve, logo, ok? E aqui, Daniel liebt, nós já vimos o verbo lieben, que é o verbo amar. Olha, lembra, eu coloquei ich liebe, Daniel liebt. É um verbo regular, então é fácil de conjugá-lo, né? Liebt den Sommer. Porque Daniel aqui é o sujeito. Se eu fosse substituir pelo pronome pessoal, eu colocaria er. Er liebt den Sommer. E lieben é um verbo que pede acusativo, né? Portanto, aqui, der Sommer é o sujeito. Der Sommer kommt bald. Bald é breve. O verão chega logo, vem em breve. Daniel liebt den Sommer. Então, Daniel, sujeito, nominativo. Verbo lieben pede acusativo. Então, aqui, Daniel liebt den Sommer. Vamos aprender também como se diz até breve, já que a gente aprendeu bald, até breve. Vamos lá? Bis bald. Bis bald, bis até, bis bald, até breve. Bis bald, meine Lieben. Até breve, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem eu trago o acusativo dos artigos indefinidos e trago um quadro bem bonitinho para vocês. Tá? A aula de hoje foi assim uma introdução para que vocês sobre o acusativo, para que vocês também possam entender aquela música sobre as 4 estações que nós vimos na aula retrasada e possam cantá-la assim, sabendo direitinho a letra, entendendo a gramática também. Então, mais uma vez, bis bald, até breve. Tschüss!